indígenas e quilombolas. Como esses povos brasileiros têm os direitos básicos garantidos. A Constituição Federal de 88 foi a primeira a reconhecer e dedicar uma parte do texto a esses brasileiros. No último episódio da série sobre a Constituição Cidadã, você confere como é a realidade dos povos originários e o que a Constituição determina. Veja só. Cidadania é a principal bandeira da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Pela primeira vez na história, ela menciona o direito dos povos originários, os índios e quilombolas, e tenta reparar anos de opressão e desigualdade. É muito importante que a Constituição Federal de 1988, ela, dentro da compreensão de que os direitos humanos são universais, são interdisciplinares, eles dependem, digamos assim, de dar condições para a plena dignidade dos vários grupos sociais. A partir desse pressuposto, a cultura ela passa a ser um direito humano, o direito à cultura. E nesse sentido, preservar todas as culturas é preservar direitos dos determinados grupos sociais. Nesse sentido, grupos como os quilombolas, que são os remanescentes, dos escravos, os próprios indígenas, passam a ter as suas culturas não somente respeitadas e valorizadas, como também protegidas. Com relação ao acesso à terra, dos povos originários, dos indígenas e dos povos quilombolas, a gente tem visto também, principalmente agora, nesse século XXI, mais recentemente, decisões de tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a terra dos povos originários, terras dos povos originários e já também dos povos quilombolas. A gente já tem um caminho trilhado muito importante. É uma relação de identidade com a terra. Então, a população precisa reconhecer isso e respeitar isso. Além de que é um direito constitucionalmente reconhecido, a propriedade daquela terra. Aquele é um território quilombola. Aquele território ele está intimamente ligado à cultura e à história daquela comunidade. Hoje, aqui dentro do município, nós temos 3 comunidades urbanas. Na metropolitana, nós temos 22 comunidades. No estado de Minas, nós somos 498 comunidades quilombolas. E dentro do Brasil, nós somos mais ou menos 5.438 comunidades quilombolas. Onde que dessas 5.438, só 200 têm o título da terra. Ou melhor, tem um alto reconhecimento da Fundação Palmares. Nós estamos sendo consumidos por Belo Horizonte. Os quilombos urbanos estão se tornando, os rurais estão se tornando urbanos porque a cidade está crescendo para dentro dele. A gente não tem para onde correr. As terras e plantações que existiam aqui foram tomadas pelo crescimento das cidades. Grupos e etnias já não conseguem manter tradições como a cultura de subsistência. Eles precisam lidar com o caos dos centros urbanos para conseguirem sobreviver. E esse território não é simplesmente o local onde aquela comunidade mora, mas todo o espaço necessário para suas vivências culturais. Esse território, então, quando reconhecido, ele vai ser um território de propriedade coletiva, o território fica em nome, a propriedade do território fica em nome da associação quilombola, que vai gerir de acordo com seus interesses. A terra indígena ela não pertence à comunidade indígena, ela pertence à União. Os índios eles têm apenas usufruto dessa terra. E os índios então poderiam utilizar essa terra de forma livre para suas práticas tradicionais. E nós temos legislações que garantem a proteção desses grupos e das suas culturas, dentro da compreensão de que também a cultura, a preservação da cultura e a identidade cultural é um direito humano que deve ser garantido e protegido pela lei. A educação é fundamental para o exercício de cidadania. E a gente não pode pensar que a proteção dos povos tradicionais é, na verdade, colocar esses povos dentro de um museu. A gente muitas vezes quer o índio como o índio de 1500 e o quilombola como o quilombola de 1800. Na verdade não é isso, são cidadãos. Cidadãos que têm que ter o seu reconhecimento da sua cultura, das suas tradições. Na minha sala mesmo, poucas pessoas sabem, é tão corrido que pouco se importa quem você é. Entendeu? Então, realmente, igual tem Dia do Índio, passa despercebido. E é uma coisa que deveria fazer parte. É a nossa história. Independente se você é indígena nato, que mora na aldeia ou não, você está na sua raiz, faz parte de você. Eu acho que deveria dar, sim, esse valor, não só como indígena, mas eu acho que o negro também tem uma participação muito importante, Então, assim, eu acho que ele nem é visto mesmo. E muitas das vezes passa despercebido.
há ainda um caminho muito grande, há muitas comunidades quilombolas e comunidades indígenas que vivem em situação de exclusão econômica, né, em situação de opressão, de violência, né, que precisa ser resolvido. Mas temos caminhado e eu acho que especialmente nesse século XXI, nós vimos aí já decisões importantes que começam a efetivar a Constituição de 1988 nesse sentido de reconhecimento do direito à diversidade dos povos indígenas e dos povos quilombolas. E por falar em leis, vamos conversar aqui no estúdio sobre um assunto que vem ganhando os noticiários no Brasil. Nas últimas semanas, temos acompanhado a questão do uso de animais em pesquisas científicas. O assunto passou a ser objeto de intenso debate. E aqui no programa, o especialista em Direito Ambiental e professor da PUC Minas, Anaximandro Azevedo, vai conversar um pouco conosco sobre estas questões jurídicas que envolvem esse assunto tão polêmico. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Revista. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, o uso de animais em pesquisas científicas é um assunto que está aí tão aflorado na nossa sociedade nesses últimos dias. Qual que é a compatibilidade dessa grande polêmica na nossa Constituição brasileira? A Constituição determina que o poder público proteja a fauna e vede qualquer prática que submeta os animais à crueldade. Regulamentando esta parte, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que diz que são vedados, que é crime ambiental submeter os animais a maus tratos, inclusive nos casos de pesquisa científica, em programas de ensino, quando existirem técnicas alternativas. Na verdade, não há nenhuma proibição legislativa, a grosso modo, a utilização de animais em práticas de ensino e de pesquisa. Uma lei de 2008, conhecida como Lei Arouca, e seu decreto regulamentador, vem estabelecer aí dentro da legislação brasileira o acolhimento a princípios internacionais de bem-estar animal, nesses casos de utilização para pesquisa ou mesmo para ensino. E essa lei vai determinar uma série de procedimentos que devem ser seguidos por aqueles que utilizam animais em pesquisa, de modo a garantir o mínimo sofrimento possível àqueles animais que são submetidos a esses processos e de modo a reduzir o número de animais nesses processos. A lei prevê ainda a possibilidade de substituição quando esta substituição for possível, quando não houver um comprometimento do objetivo da pesquisa. Porém, a lei também traz, como outro requisito, a necessidade de toda instituição possuir uma comissão de ética na utilização de animais. Então, toda instituição que utiliza animais em pesquisa ou em programas de ensino deve ter a sua comissão de ética no uso de animais, que é formada por veterinários, por biólogos, por juristas, por pessoas externas à própria instituição que trabalhem com a proteção dos direitos dos animais. E nenhuma pesquisa pode ser iniciada ou desenvolvida sem a aprovação dessa comissão de ética no uso de animais, as chamadas CEUAs. Toda CEUA e toda instituição deve estar cadastrada no CONSEA, o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Sem esses requisitos, qualquer pesquisa que envolva animal é considerada ilegal e pode estar caracterizada, sim, como um crime ambiental de submissão dos animais a maus tratos. Mas, a grosso modo, não há uma proibição de pesquisa. O que há, e a legislação vem avançando muito, inclusive com resoluções de setembro agora de 2003 do CONSEA, é uma série de requisitos que devem ser seguidos para minimizar esse desconforto, esse sofrimento, nessas pesquisas e para reduzir também o número de animais nas pesquisas. Mas, a partir dessas determinações legais, como acontece a fiscalização? Na verdade, a gente tem que pensar que quem desenvolve pesquisa com animal são instituições de algum porte, porque isso também custa dinheiro. Então, a gente vai entender que são instituições sérias, que são cadastradas no CONSEA. O CONSEA fiscaliza essas instituições e, obviamente, o próprio aparato do Estado, de polícias e o Ministério Público, esses órgãos de controle, para tomar as medidas cabíveis aí contra os responsáveis. Professor, as conquistas legislativas aí que a gente teve nesses últimos momentos, o senhor citou a Arouca, quais são as outras conquistas? Como é que está esse cenário hoje? Na verdade,
inclusive por pressão da própria sociedade civil organizada, né, essas próprias legislações são fruto da oitiva, né, desses movimentos organizados aí no intuito de minimizar o sofrimento animal. Mas estamos avançando aos poucos. Vamos lembrar que, né, numa democracia todos devem ser ouvidos, né? Não é a minha posição que deve sempre prevalecer em detrimento do que pensar as outras pessoas, né? E aí a gente tem um senso comum de que a pesquisa precisa avançar, né? A pesquisa, a medicina, né? A indústria farmacológica precisa avançar. Então, infelizmente, não se conseguiu ainda substituir totalmente o animal, mas a legislação está avançando no intuito de refinar, substituir quando possível, né, e minimizar esse sofrimento. Mas eu vou abrir mão da conquista da indústria farmacêutica? Eu vou abrir mão das conquistas da medicina? Eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que se lembrar quando está se discutindo o uso de animais. Né? Às vezes tem muitas cenas que são chocantes, né? Se mostra aí situações realmente desagradáveis aos nossos olhos. Mas será qual doença que eu vou deixar de tratar para não fazer teste em animal? Mas dentro desses procedimentos de pesquisa, nada é considerado maltrato? Não, absolutamente. Num procedimento de pesquisa, e aí a grande importância das comissões de ética no uso de animais e a função delas, inclusive, terem ainda pessoas da área de proteção aos animais, é exatamente verificar o que pode e merece ser feito, e aí, infelizmente, o animal vai sofrer em alguns momentos, mas no intuito, inclusive, de minimizar esse sofrimento, fazer anestesia adequada, né, fazer com que o animal passe por todo um procedimento, tenha sempre o acompanhamento do médico veterinário responsável para minimizar esse sofrimento. Nessas pesquisas, quando houver a validação da comissão de ética no uso de animais, você não considera maus tratos. A lei determina que a pesquisa realizada de acordo com o que a comissão de ética aprovou não é considerada maus tratos. Empresas da indústria de cosméticos também são submetidas a esses conselhos de ética, não é isso? Sim, as empresas, qualquer instituição que faça pesquisa deve ter o seu conselho de ética para poder funcionar. Professor, muito obrigada pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Obrigado, a oportunidade, estou à disposição. Obrigado. No próximo bloco, você vai ver a relação próxima entre atletas e circo. Veja também as atrações culturais. Não perca, É daqui a pouco.